Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que está no livro de Mateus, no capítulo de número 22, a partir do verso de número 1. Mateus 22, 1. Eu quero saber, quem não estava na conferência Resgate? Quem não estava, só para eu saber o público aqui. Quem não estava na conferência? 1, 2, 3, 4, acho que umas 30 pessoas. Agora deixa eu fazer uma comparação inversa. Quem estava na conferência? Levanta a mão. Ok. E tem aqueles que não estavam, e ainda eu vi aqui que tem alguns que nem estavam e estavam, eles nem estavam e nem estavam, simplesmente, não sei, acho que pode ter vindo de repente um dia, né, e considerou mais ou menos assim. Vamos lá, Mateus capítulo de número 22, quem trouxe Bíblia, diga eu. Poucas pessoas trouxeram. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, e a ordem foi esta: dizei aos convidados que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para seu campo, outro para seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. 15, então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam ele em alguma palavra. Bom, amados, se você estivesse lendo esse texto em casa, ou como algumas pessoas já me perguntaram, se esse texto, ou se essa parábola tem a ver com uma festa no céu. Então deixa primeiro eu explicar para vocês alguma coisa. Parábola, quando você está lendo a Bíblia, ela não pode ser literal. A parábola é uma história contada. Jesus usou muito esse meio para ensinar princípios. Não é uma história real, né? Viu? Vocês, quando assistem novela, não tem assim, qualquer semelhança com os personagens é mera coincidência. Quem já viu alguma coisa assim, acho que em filme,
em novela, às vezes, antigamente, lá atrás, colocava que aquela história não era verídica e qualquer semelhança com os personagens era mera coincidência. Mas era uma história do dia a dia. Então, quando Jesus contava uma parábola, ele contava uma parábola de um episódio que acontecia no dia a dia das pessoas, porém, isso daí, ele extraía princípios para que você pudesse aplicar esses princípios em sua vida, para que você pudesse olhar aquilo ali e falar assim, cara, eu preciso colocar isso na minha vida. Então, é mais ou menos isso daí. Porque se você achar que essa festa das bodas do filho do rei tem a ver com o céu, ou seja, Jesus vem, leva, e lá no céu, numa grande festa, a pergunta é, como que esse que tinha veste nupcial chegou lá? Então, ou seja, essa não é uma história das bodas do Cordeiro, do céu, de Apocalipse, capítulo de número 19. Não é. A gente precisa então entender essa história sobre uma outra perspectiva, que mesmo que nos aponte para o céu, mas os princípios que nos colocarão lá, não exatamente a festa. Essa história, se você parar para olhar, olha o versículo de número 1, por favor. Coloque aí. De novo entrou Jesus para falar por parábolas. Está no plural ou está no singular? Está onde? No plural ou no singular? Plural. Então Jesus falou novamente por parábolas. E por que ele está falando que diz que ele volta a falar por parábolas e repete dizendo, o reino dos céus é semelhante? Porque toda essa história se dá, na verdade, por causa dos fariseus, sacerdotes e escribas. No capítulo 21, Jesus entra em Jerusalém. Preste bem atenção, tá? Eu sei que tem muita gente cansado aí, mas qualquer coisa, a gente tá apagando ar porque tá muito frio, é isso? Tá? Vocês estão com frio, gente? Não, é? Tá diminuindo o ar. É porque tem menos gente, né? Tem menos gente, tá bom. Graças a Deus. Então, menos gente, mas não esquece de trazer um casaquinho, não. Sempre é bom. Por isso que eu venho sempre com 2 camisas, casaquinho. Não tenho assim essa pele forte de Paulo, com aquela, só de camiseta. Ok. Tudo começa no capítulo 21. Já completaram-se 3 anos. Jesus está no fim do seu ministério. E ele está indo para Jerusalém para morrer. Ele está indo para Jerusalém para morrer. E no capítulo 21 ele entra em Jerusalém. E ele orienta que vão buscar uma jumentinha. E trazem uma jumentinha. Ele sobe na jumentinha. E quando ele entra, as pessoas tiram suas vestes, colocam na frente. Colocam uma multidão, além das vestes, vai cortando ramos de árvores pelo caminho. E vai jogando. E ele vai... O jumentinho vai e as multidões... Versículo de número 9 diz assim, que elas clamavam, Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. O verso 10 diz que houve um alvoroço em toda a cidade, a multidão, houve, sabe, assim, uma verdadeira multidão recebendo Jesus, gente de todos os lados gritando. Só não sei se estavam com camisa verde e amarela, mas estava uma verdadeira multidão recebendo o verdadeiro Messias. Esse era o verdadeiro. Aí Jesus está entrando na cidade. Já ele está rindo ali com a colocação, mas para ver se o povo acorda aí, gente. Entrando na cidade, e as multidões começaram a clamar, este é o profeta, este é o profeta de Nazaré da Galileia. Quando isso acontece, que Jesus chega, Jesus faz uma coisa, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora, porque muita gente nunca entendeu isso, nunca entendeu. Jesus entra no templo com um chicote e sai expulsando todos os que vendiam ali.
E diz que ele vira mesas de cambistas, que ele sai arrebentando todo mundo e grita e diz, versículo de número 13, capítulo 21, a minha casa será chamada casa de... Participa comigo, me ajuda aí. A minha casa será chamada casa de oração. Quando Jesus faz isso e diz que transforma, diz que aqueles homens transformaram em covil de salteadores, o texto diz que próximo de Jesus, apareceu perto dele, versículo de número 14, do capítulo 21, cegos, coxos, doentes, e Jesus começou a curar toda a multidão. Jesus começa a colocar as mãos e os cegos. Vou ficar aqui assim, porque eu sentado, acho que daqui a pouco quem vai dormir sou eu. Os cegos, Jesus começa a colocar as mãos sobre os cegos, sobre os coxos, e eles começam a ser curados. Imagine que eu estou aqui e alguém diz para mim que ali perto do aeroporto alguém está me chamando de bandido e dá o nome e o endereço. E eu fico com raiva. E eu digo, eu vou lá resolver o problema com esse cara. Tem um cara sozinho ali de frente ao aeroporto, lhe chamando de bandido. E eu saio daqui, sem carro, e vou andando com a distância daqui da igreja até o aeroporto. É rápido, sim ou não? Não. Rápido que eu digo assim, no sentido, é rápido, na verdade dá para ir andando. Mas se essa pessoa que está lá no aeroporto, ela começa, depois que ela me chama de bandido, a curar pessoas, e uma multidão começa a se aglomerar perto dela, e gente começa a ser curado, gente começa a ser restaurado, gente começa a ter visão, coxo começa a andar, aí uma multidão vai chegando, e de repente diante de toda essa multidão, eu chego para tomar satisfação com o cara, mas tem uma multidão do lado dele. Vocês acham que eu vou falar alguma coisa, dizer que o cara está errado? Sim ou não? Quem é que vai sair apanhado dali? Eu. Jesus chega e começa a derrubar as bancas. Correm para dizer aos sacerdotes: Jesus está quebrando a fonte de renda de vocês e chamando vocês tudo de ladrão, covil de salteadores. Os sacerdotes saem em uma distância da igreja até o aeroporto. Só que nesse percurso, Jesus começa a curar as pessoas. Quando eles chegam, tem uma multidão em volta de Jesus. Pergunta: vocês acham que os sacerdotes iam fazer alguma coisa? Sim ou não? Não. Então Jesus quebra tudo e eles não fazem nada. No dia seguinte, Jesus volta ao templo, versículo de número 23. E diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, começou a ensinar. Só que dessa vez, na chegada de Jesus, os sacerdotes o cercam e querem prendê-lo, mas precisavam de um motivo legal para prendê-lo. Então eles fazem perguntas para Jesus. Uma delas é: com que autoridade tu fazes estas coisas? Então Jesus não vai deixar que peguem ele. Então Jesus faz uma pergunta de volta, eles não sabem responder a pergunta e fica tudo por isso mesmo. Por que Jesus quebrou aqueles
aqueles cambistas, derribou as mesas. Jesus precisava provocar nos sacerdotes o que mais tarde, no versículos lá na frente, vão dizer: precisamos matá-lo. Jesus precisou provocar que eles tomassem uma atitude de perseguir Jesus para matá-lo. Ele precisava morrer. Então Jesus chega no templo novamente, começa a ensinar. Agora eles não estão mais distante, eles não estão mais lá no aeroporto, eles estão ao lado. Então Jesus conta 3 parábolas. Quantas parábolas eu falei? 3 parábolas. A primeira parábola que Jesus conta é a parábola de 2 filhos. No versículo 28, Jesus diz assim: o que vos parece? No capítulo 21, um homem tinha 2 filhos e disse para o primeiro: olha, vocês precisam ir trabalhar na minha vinha hoje. E ele respondeu: sim, senhor, meu pai. Porém não foi. Dirigiu-se para o segundo e disse para ele a mesma coisa. E disse para ele: olha, você precisa ir trabalhar na minha vinha hoje. Mas o rapaz disse: não, eu estou muito cansado. Eu acabei de vir de 4 dias de uma conferência chamada Resgate. Não vou nem para a igreja domingo. Mas arrependeu-se e foi. Jesus então vira e diz assim: qual destes fez a vontade do Pai? E os fariseus, sacerdotes, religiosos estão em volta e dizem: o segundo. E Jesus declara para eles: ok, vocês responderam certo. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe aquela raça que vocês não gostam, que são os publicanos? Sabe aquelas pessoas que são as prostitutas, as meretrizes, que vocês também não gostam, que acham que não valem de nada? Elas vão chegar no reino de Deus primeiro do que vocês. Mas eles estão ficando cada vez mais irados com Jesus. Então Jesus conta uma segunda parábola. É a parábola dos lavradores maus. Jesus diz que um dono de uma propriedade organiza e planta uma vinha e constrói um lagar e edifica uma torre e prepara toda uma propriedade, mas ele vai se ausentar da sua terra. Então ele chama algumas pessoas e entrega para ela e diz para ela: cuidem do que é meu. E ele vai embora. Passa-se um tempo, chega a hora da colheita, ele manda seus servos irem lá para receberem o lucro da propriedade, porque ele arrendou, ele alugou a propriedade, mas os caras não quiseram pagar, não quiseram demonstrar gratidão, e ele pega os servos e eles matam os servos. O tempo passa, a notícia chega, e quando a notícia chega, o dono da terra fica com um pouco de raiva, fala: mas eu vou dar uma segunda chance, e manda outros servos para lá, diz assim: nós viemos aqui para cobrar, mas eles matam novamente os servos. E a notícia chega, e o dono da propriedade, o dono de tudo, diz: eu agora vou mandar o meu próprio filho. Não é possível que eles não tenham respeito com meu filho. E eles mandam, e ele manda o próprio filho. Jesus está contando essa história. Os fariseus, os sacerdotes principais, os escribas estão ouvindo. E ele diz: olha, vai lá, cobra agora lá para eles. E quando eles chegam nesses lavradores maus, que o filho chega, ele também, o filho é pego e é morto. E quando ele diz isso, os fariseus estão entendendo, porque Jesus tinha se declarado por várias vezes que era o Filho de Deus. E quando isso acontece, que eles entendem que Jesus falava a respeito deles. Verso de número 45. Os principais e sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus estava falando. Porque Jesus vai dizer no verso de número 43, eu preciso dizer uma coisa para vocês: o reino de Deus, ele será tirado de um povo e será entregue a outro povo,
E esse outro povo produzirá frutos dignos, respeitosos. E esse outro povo honrará ao dono da vinha. E eles olharam e entenderam o que era acerca deles que Jesus estava falando. De um povo que se achava, os fariseus se achavam, os sacerdotes se achavam. A religião faz as pessoas se acharem. É como se Deus, pelo fato de eu estar ligado a uma religião, de alguma forma, Deus fosse obrigado a fazer as coisas por mim. A religião às vezes mais destrói do que constrói. A religião às vezes ela mais perturba do que revela a verdade. A religião às vezes mais aliena do que liberta. E quando eles achavam que eram os donos de tudo, Jesus mostra para eles a terceira parábola. E é nessa parábola que Jesus vai revelar que a lei é tudo que nós fazemos para Deus, enquanto que a graça é tudo que Deus faz para nós, ainda que nós não mereçamos. Na lei eu faço tudo, na graça Deus faz, ainda que eu não mereça. E de novo então o texto diz que Jesus começa a falar. E Jesus então vai dizer: deixa eu explicar para vocês como é o reino dos céus. Deixa eu explicar para vocês como é o reino dos céus. O reino dos céus é assim: um rei que governa, que tem autoridade, que tem tropas, que tem poder. Ele vai dar uma festa, é o casamento do seu filho. Então as pessoas que estavam ouvindo já sabiam que era um rei e sabiam que era uma festa de casamento. E como que uma festa de casamento funcionava? E ele diz, no verso de número 3, ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Como é que funcionava? Eles recebiam um convite. Os servos saíam de casa em casa, dando um convite, dizendo: olha, o rei convidou você, o rei convidou você, o rei convidou você, o rei convidou você. Só eram convidados pessoas ilustres, não iam todo mundo à casa do rei. Somente aqueles que já possuíam propriedades, aqueles que eram de alguma forma ligados ao governo, aqueles que tinham de alguma forma alguma referência. Não era todo mundo que ia ao palácio. Para ir ao palácio tinha que ter o convite do rei. Não era todo mundo que chegava no palácio e simplesmente ia. Mas agora não era somente ir ao palácio, era ir ao casamento do filho do rei. Então você imagine que não é todo mundo que vai a uma festa como essa. Só que essas pessoas, quando foram convidadas, escolhidas pelo rei, antes de tudo, deixa eu lhe fazer uma pergunta que começa aqui a mensagem. Eu contei tudo isso para você só entender. Quando o rei vai fazer um casamento e ele faz um convite, a iniciativa de ir ao casamento é o rei que te convidou, o rei fez um convite para você. Ou você sabe da festa e decide ir. Você chegando lá, você entra sim ou não? Não. Não é porque eu sei da festa que eu vou e eu chegarei lá, não. Você precisa ter um convite, seu nome precisa estar na lista. Ou seja, desde o começo, a decisão da festa, a decisão de Deus eleger Israel, a decisão de Deus escolher pessoas, sempre foi dele. Deus é soberano em suas escolhas. Ele escolheu os convidados. Mas olha o que é que os convidados fizeram. Nós não vamos. Agora imagine um rei fazendo um convite para mim, Ezequias, um mero mortal. E eu digo para o rei: não vou. Manda avisar para ele que eu não vou. Quem é mais importante, o rei ou eu? Eu que estou me achando.
Jesus está contando essa parábola, os sacerdotes estão de lado ouvindo. Mas como Deus é o Deus da misericórdia, o Deus da bondade, o Deus da segunda chance, o Deus que não desiste, o Deus que insiste, o Deus que persiste, o Deus que continua tentando te conquistar, ainda que a resposta sua para Ele seja: não tenho tempo, não vou, não dá, não chegarei, não irei a essa festa. Então vem o versículo de número 4. Ele enviou outros servos, mas desta vez com uma ordem, dizendo aos convidados: queridos, o melhor para a sua vida já está pronto. O banquete na casa do rei já está preparado. Já matei bois cevados, ou seja, o negócio não vai ser pequeno, o negócio é grande. Não é somente essa história de chegar na casa do rei achando que vai ser igual ao da sua casa, não. Os bois já estão preparados, cevados, as ovelhas, os cabritos, tudo já está preparado. A festa vai ser grande. É o melhor do rei. Entenda, é as boldas do filho, é o seu sucessor. Então quando Deus faz algo grande. Por isso que está escrito, já falei que isso não tem a ver com o céu, mas a gente vai tentar aplicar, porque são apenas os princípios, que o céu que está preparado para nós é muito maior do que o que nós pensamos, muito maior do que o que nós imaginamos, muito maior do que o que nós calculamos. O que Deus tem preparado para nós, pode ter certeza de uma coisa: nenhum olho nunca ouviu, nenhum ouvido nunca ouviu, nenhum coração nunca sentiu o que Deus tem preparado para cada um de nós. Diga: o banquete já está pronto. Só aqueles que vão morar no céu, diga: o banquete já está pronto. O banquete já está pronto. A Bíblia diz que Abraão viu o céu. Hebreus capítulo de número 11 diz que quando Abraão sai da sua terra e da sua parentela para uma terra que Deus havia preparado para ele, Deus fez uma promessa para Abraão de terra. E quando Abraão chegou na terra de Canaã, Deus disse: olha, Abraão, a terra é essa daqui. Mas por que Abraão não esfincou estaca e não decidiu morar, ou construir casas, ou fazer tendas, ou cercar, fazer palácios, cercar com muros? Porque Hebreus capítulo de número 11 diz que Deus levou Abraão ao céu, e Deus mostrou a Abraão o que de fato era a verdadeira promessa. A promessa não era numa terra que acabava, mas era num local chamado eternidade. E a Bíblia diz que quando Abraão viu a promessa de Deus, viu aquilo que o sábio arquiteto construiu, de fato, preparado para ele, diz a Bíblia que Abraão decidiu se tornar peregrino em terra estrangeira e começou a morar em tendas. Abraão não quis construir casa nesta terra, porque ele sabia que o que estava preparado para ele era muito melhor do que tijolos construídos em uma terra. Por isso ele começou a habitar em tendas, e diz a Bíblia, foi chamado de andarilho, peregrino. O que era um peregrino naquela época? Era um andarilho, como nós conhecemos hoje por aí, essas pessoas que andam com sacolas no meio da rua, pessoas que muitas vezes não tomam nem banho. Não sei se você já viu, e quando essas pessoas muitas vezes chegam perto do seu carro, você já fecha o vidro. Por quê? Porque muitas vezes você não sabe qual é a intenção delas. Agora imagine que Abraão decidiu morar ou viver mais ou menos desse jeito para aquela época. Por quê? Porque ele sabia que ele não precisava mais construir mais nada aqui. Por quê? Porque Deus já havia construído na eternidade para ele. O banquete já está preparado. O banquete já está preparado. Irmãos, senão a nossa luta, o nosso sofrimento, as nossas angústias, as nossas aflições, elas não teriam sentido aqui. Senão as nossas lutas perderiam o propósito. Mas o banquete já está preparado.
E Jesus manda, e Jesus conta que o rei manda de novo um outro aviso. E o aviso é: venham para a minha festa. Versículo 5. Eles, porém, não se importaram e não foram. Na verdade, um foi para o campo, o outro para o seu negócio. Estavam mais preocupados com as coisas daqui do que com as coisas de lá. Estavam mais preocupados com o seu campo do que com a festa na casa do rei. Estavam mais preocupados com os seus negócios do que com o propósito da eternidade. Só que dessa vez eles decidiram matar os servos. Maltrataram e o mataram. E o texto diz que o rei ficou irado e o rei decidiu então exterminar eles. E a cidade foi incendiada. Jesus está se referindo ao tempo do exílio. Jesus está se referindo talvez ao período que ainda viria a vir, do ano 70. Jesus está se referindo de alguma forma ao castigo que Israel passou a ter. Do seu lado os fariseus estão ouvindo. E sabe para quem Jesus está falando? Para eles. Então Jesus diz, no verso de número 8, na parábola: está pronta a festa. Só que os convidados para a festa não eram dignos. O que é dignos? Merecedores. Os convidados da festa não eram merecedores. Vire para a pessoa que está do seu lado e pergunta: e você merece ir para a casa do rei? Irmão, só para dar uma despertada aí, porque como a gente ficou aqui uma semana ralando aqui na igreja, eu sei que tem muita gente cansado, então vamos fazer isso com alegria. Vira para a pessoa que está do seu lado, deixa primeiro a Helena acabar de bocejar ali, que ela está bocejando. Ok, vamos lá, vira a pessoa que está do seu lado aí, segura aí assim e fala assim: você é digno? Você vai? Resposta: ele olhou e viu que aqueles convidados não eram dignos. Quem aqui é digno? Quem aqui é digno? Quem aqui pode dizer assim: pastor, eu sou bom? Pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu conheço, assim, outro dia desse um amigo meu falou assim para mim: rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. No campo da humildade eu só perco para Jesus. Outro dia um desse assim falou assim para mim assim: eu não sei porque Jesus vai arrebatar o povo de uma vez só. Falei: como assim? Falou: no meu caso eu já era para estar no céu. Como ele estava brincando comigo, eu também brinquei. Falei: morre, miserável. Quem aqui se acha digno? Quem aqui, por mais que ore, que jejue, 21 dias de jejum, oração da madrugada, estou falando dos eventos da nossa igreja, tarde com Deus, a nossa sala de oração, por mais que nós façamos alguma coisa, quem é digno? A história de Israel e a lei apenas foi para mostrar que o homem não consegue por si próprio alcançar o céu. E então, no versículo de número 9, diz assim: ide, vão pelas encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. Vão pelos caminhos, vão pelos becos. Lucas capítulo 14 vai usar a expressão becos, vielas, valados, encostas. Vão pelos lugares mais incertos e achem. Saindo aqueles servos pelas estradas. Versículo de número 10. Reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Diga: maus
e bons. Você quer ver alguém bom? Olhe para a pessoa do seu lado. Olhe, pode olhar, essa pessoa é boa. É ou não é? Ela vai apagar até um açaí para você quando acabar o culto. Diga para a pessoa, rapaz, tu é bom mesmo. Gostei. Se acaso ela não pagar, está escrito aqui, não se preocupe, os maus também são chamados. E ele mandou chamar os bons e os maus. Não estou falando de dignos, dos melhores. Estou dizendo que existem pessoas que para uns são maus, para outros são bons. Por exemplo, você acha que um bandido que sequestrou alguém está preso? Você acha que ninguém gosta dele? Não. Ele tem família também. E eu tenho certeza que essa família gosta dele. Sim ou não? Então, maldade e bondade nesse aspecto se refere a todos nós. E ele chamou a todos os que estavam pelos caminhos, bons ou maus, doentes ou sadios, com caráter ou sem caráter. Ninguém chegou lá com um questionário dizendo assim: me diga primeiro as coisas boas que você fez na vida para saber se você vai ou não para a festa do rei. Não. Não pediu currículo de ninguém. O texto diz que ele andou pedindo currículo aqui, sim ou não? O meu currículo, se fosse pedido no dia que eu aceitei Jesus, eu acho que ficava um anjo na porta dizendo: não, você não. Você não. Tem muita gente aqui cujo currículo, se fosse solicitado no dia do convite para a festa do rei, não iria. Então ele não pediu o currículo. Ele simplesmente foi passando pelos becos, pelos valados, encontrando aquelas pessoas e dizendo assim: quer ir para uma festa? Onde? Na casa do rei. Quer ir para uma festa? Onde? Bodas do filho do rei. Pessoas que não valiam nada, que estavam pelos caminhos. E os servos, como os melhores disseram: nós não queremos, ele saiu. E você vai? E muita gente dizendo assim, eu fico imaginando o servo chegando na hora que alguém ia se suicidar, pronto para se suicidar, mas ele recebe um convite: não faça isso, vamos para a festa na casa do rei. Vamos para a festa na casa do rei. Pessoas que estavam com casamentos destruídos, e na hora que estavam colocando um ponto final na relação, chega o convite: vamos para a festa na casa do rei. Acho que você já começou a entender. Eu me lembro quando eu preguei o evangelho para o meu pai. Um dia eu chamei meu pai lá em casa, liguei para ele, depois de ter pregado o evangelho para ele muitas vezes. E eu não sabia porque o meu pai não aceitava Jesus. E um dia eu sentei eu e ele na sala de casa. Eu falei: pai, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor tem que prometer que vai me responder. Ele falou: claro, filho. Eu disse: pai, eu sei que o céu é real. Eu nunca estive lá, mas eu acredito nisso. A gente acredita aqui dentro, sabe? A gente tem uma convicção tão forte aqui dentro, pai. E eu não queria chegar no céu e saber que o Senhor não está lá. Por que o Senhor não entrega a vida para Jesus? Meu pai era meio ogro assim, fez até a 4ª série primária. E eu me lembro, sentado naquele sofá ali da Juvina Francisca ali, na sala, aquela sala ali embaixo que tem um teto bem alto. E ele disse para mim: filho, eu não tenho como fazer parte da igreja. Eu disse: pai, mas não é sobre fazer parte da igreja.
É sobre conhecer o Jesus que eu conheço. Ele disse, não, eu sei que você está certo, eu sei que eu estou errado, mas eu não consigo. Eu disse, pai, o que é que ele prende? Ele disse, filho, o jogo do bicho. Pois é, Paulo. Um momento tão espiritual ali, meu pai fala assim, o jogo do bicho. E ele falou, eu não consigo largar. Eu já fui para a igreja com você várias vezes, filho, mas eu não consigo largar. Eu disse, pai, na casa do rei, não tem problema. Eu tenho certeza que o rei vai cuidar disso daí. O senhor precisa entregar a vida a Jesus, confiar nele. Ele vai fazer o senhor deixar de maneira que o senhor nem perceba. O senhor quer aceitar? E ele disse, não, eu vou deixar primeiro. Em 60 dias depois, houve um evento na igreja que eu fazia parte, era retiro de carnaval. E eu pedi, falei, pai, eu não posso ir levar o Jonatas. E ele quer muito ir. Só podia levar o Jonatas. Faz esse favor para mim. É um favor que eu lhe peço de coração. Ele falou, mas negócio do acampamento. Eu vou, tá bom, eu levo. Eu vou levar. E ficamos eu e Leonor em casa orando. E aí o retiro de carnaval era aquele bem intenso. Culto manhã, tarde e noite na igreja que a gente fazia parte. Não era nem retiro. Era SVP. Quando ele chegou daquele retiro, que ele encostou o carro, era uma van, alguma coisa assim grande, que ele trabalhava com ela. Primeira coisa, que eu abri a porta, ele gritou de lá, Pai do Senhor! Ele desceu e contou, falou, agora sou crente. E dormiu no Senhor. Eu sei que quem Ele está. São essas pessoas dos becos e dos valados, gente que não vale nada, que recebe o convite. Talvez você não acredite. Talvez você esteja pensando, mas fulano não, fulano é impossível. Não, fulano não, fulano não tem como. Mas a ordem do rei foi: e saindo aqueles servos pelas entradas, reuniram todos os que encontraram. Todos os que encontraram. Sejam maus, que você diga que jamais pode ser, ou os bons, que você diz assim, fulano é tão perfeito, só falta ser crente. Todos. E levou eles à sala do banquete. E a sala ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem vestes nupcial? Ele ficou mudo. Deixa eu explicar isso aqui para você. Ninguém chegava na presença do rei sujo, imundo, mal vestido. Ninguém chegava. Quando o convite foi dado aos então que se achavam dignos, eles até podiam ter vestes nupciais em casa, mas os da rua não tinham. Então, quando eles eram levados à presença, quando eles eram levados ao palácio, eles eram tratados, dignificados e vestidos. O próprio rei dava as vestes. Por isso que Romanos 13 e Apocalipse 19 fala das vestes que nós recebemos do Senhor. Como aqueles homens foram achados nas ruas, nos becos e nos valados,
e já foram levados direto para a festa do rei, eles foram vestidos pelas vestes brancas do rei, vestes nupciais. Mas somente um daqueles que estavam ali achou que não precisava das vestes do rei. Não se permitiu ser vestido. E quando o rei chega para ver os seus convidados, que outrora estavam nas ruas, nos becos, nas vielas, que o rei entra, agora ele não vê mais sentado nas mesas pessoas que estavam nos becos, ele vê pessoas vestidas com vestes nupciais. Algumas horas antes, eles estavam nas ruas e não valiam nada, mas o rei decidiu, a decisão foi do rei, de convidar eles para entrarem na festa. A decisão foi do rei de tratar eles, a decisão foi do rei de vestir eles, a decisão foi do rei de levar eles. Mas um deles não quis. E pelo fato dele não ter aceito o que o rei ofereceu, o rei perguntou para ele: por que que você decidiu estar aqui sem as vestes? E ele não sabia o que dizer. Porque as pessoas não sabem o que dizer. Elas não sabem por que elas rejeitam Jesus. Elas simplesmente rejeitam. Elas não sabem dizer por que o melhor de Deus elas não querem. Gente, o melhor de Deus é o melhor de Deus, mas eu não quero. Gente, é o melhor da vida, é a eternidade, é o que vem depois, mas eu não quero. Gente, você não tem que fazer nada, não custa, é só aceitar, é só confessar, é só se permitir estar na casa do rei, vestido com as vestes do rei, preparado pelo rei. Você não tem que fazer nada, porque se fizer é lei, mas só se chega lá pela graça. É a graça que chama, é a graça que limpa, é a graça que veste, é a graça que coloca sentado na mesa, só esperando o rei passar e dizer: tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como é que está? Oi, Leonor. Oi, Jane. Oi, Paulo. Oi, Tess. Como é que está? Tudo bem? Como é que está? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? O rei está passando na festa. E ele escolheu: eu não quero. Então o rei disse: já que você não quis, eu vou tirar você da festa. Eu vou colocar você para fora do palácio. Naquela época só havia luz dentro do palácio. Não havia iluminação pública. Então não havia luz fora do palácio. Só havia aquecimento dentro do palácio. Fora do palácio era frio. Quem já foi a Israel, nós vamos agora em março, um grupo aqui da igreja, que já foi a Israel comigo em período frio, sabe que quando é frio de bater os dentes. E aí o palácio é aquecido, mas lá fora é frio, é trevas, é céu iluminado apenas pelas estrelas. Diz que é uma treva tão densa quando não tem lua, que você não vê quem está do lado. Então mandam pegar este homem que estava na mesa e colocam ele do lado de fora. E o texto diz: então ordenou o rei aos seus servos: amarrai os pés e as mãos, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Choro por estar do lado de fora, ranger de dentes do frio, e impossibilitado de ir embora, porque está
amarrado. Então Jesus termina dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que Jesus quer dizer é que o convite é aberto, mas infelizmente não são todos, são alguns. E ele termina, e o verso último que nós lemos diz que os fariseus consultaram entre si como iriam pegar Jesus. Porque o que Jesus está dizendo é: não se ache, porque o céu não vai àqueles que se acham, o céu vai àqueles que precisam, que dependem, que reconhecem que Jesus é o Senhor. Eles sabem que eles não vão chegar lá pela força do braço, mas só chega pela bondade da graça. Você não está aqui porque você é bom, você está aqui porque Jesus escolheu você. Você não está aqui porque você simplesmente se acha. Não, você está aqui porque todos nós só estamos aqui porque Ele nos vestiu. É a graça, é a bondade, é o amor, é o que Ele determina. Para o céu não se vai porque merecemos, o céu se vai porque Ele nos escolheu. O céu não se vai porque somos perfeitos, o céu se vai porque Ele nos vestiu da sua graça, do seu amor. Não permita que o diabo acuse você todos os dias das suas falhas. Você está em um processo de melhoria, um processo de santificação, um processo de aprendizagem. Você está no caminho, você está pronto para chegar na mesa do rei, você está sendo preparado, você está sendo limpo, você está sendo vestido. Para quê, pastor? Para o grande dia da festa. O grande dia da festa. O céu é real. A verdade das Escrituras nos avisa: Ele voltará. Nós não podemos brincar com a verdade. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Por isso eu quero fazer um convite a você. A única coisa que eu quero que você diga é sim. Apenas sim. Sabe, Deus está fazendo convites, Deus está convidando, Deus está nos convidando a ter mais intimidades com Ele. Mas talvez nós estejamos como aquele homem sem as vestes. Ele está nos convidando a que a gente tenha mais intimidade com Ele, gente. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos da sua presença. E é isso que Jesus está contando naquelas parábolas. Jesus está dizendo para eles: olha, não é o filho que diz que vai e não vai, não é o lavrador, sabe, mas não é aquelas pessoas. Tudo isso é Deus dando oportunidades, porque Ele não desiste da gente. Deus não desiste. Deus não desiste. Por isso que Ele diz na primeira parábola: entrarão na frente pessoas melhores do que vocês. Por isso que Ele diz na segunda parábola, quando Ele está falando dos lavradores maus, Ele diz: Ele manda uma, Ele manda duas, Ele manda três, Ele manda o filho, porque Ele sabe que Ele não desiste de nós. E na parábola Ele termina dizendo para os fariseus: não é você que decide, é Ele que convida. Agora você tem que aceitar, você tem que reconhecer que Ele está preparando você para a festa na casa do rei. Passou todo esse processo, é um preparo. Toda essa luta é um preparo. Ele está vestindo, Ele está limpando, Ele está perfumando. Imagine você dando uma festa na sua casa. Fico imaginando no final do ano, a pastora Leonor gosta de fazer, é o aniversário do meu filho, então ela faz sempre um jantar lá em casa, muito maravilhoso, muito delicioso, e ela arruma a casa, ela faz a árvore lá de Natal, sabe, ela contrata o pessoal, limpa, irmãos, ela manda até lavar o sofá. A gente fica até ansioso todo ano, essa festa que ela faz, aí ela chama só a família também, tá? Não se sinta convidado não.
Ela chama só a família. Aí, porque a casa é pequena, aí ela chama todo mundo lá, a família lá. Agora, eu vejo que todo mundo vai muito bonito, lindo. Eu percebo que aquela bermuda é nova, acabou de comprar lá na C&A. Percebo. E aí, o camarada arruma lá, você percebe, você vê lá o pessoal todo arrumado lá. A gente senta numa mesa grande que a gente tem lá em casa, senta, ela traz lá as comidas. Nossa, gente, está me dando até fome, só em pensar. Eu vejo todo mundo, é aquela guerra de perfumes, sentando na mesa. Cada um com o perfume mais forte que o outro. Agora imagine se esses convidados não fossem. Eu vejo o quanto que ela trabalha. Ela contrata gente para fazer comida e fica lá. O quanto que ela trabalha nesse dia. Mas imagine se depois de todo mundo convidado, os convidados não fossem. E quando desse mais ou menos umas 6 horas, a gente sempre começa a jantar às 8, desse umas 6 horas, começasse a tocar os telefones, nós não vamos. E o outro avisasse, olha, eu estou trabalhando aqui ainda na loja, não vou poder ir. E o outro avisasse, rapaz, eu recebi um outro convite, eu estou indo comer lá na casa de minha tia lá e eu não vou. E daqui a pouco, toda a mesa pronta, tudo preparado, a gente tudo arrumado, a festa pronta, mas não tem ninguém para comer. E eu começo a perceber a tristeza no olho da minha esposa. Eu digo para ela, filha, calma, a comida não vai se estragar. E eu saio pelo meio da rua, e eu vejo a noite de Natal, ninguém, todo mundo nas suas casas, mas tem alguém lá, e eu pego aquela pessoa e digo assim, quer ir para uma janta, mas uma janta valendo, irmão, valendo. E o mendigo diz, quero. Eu digo, entra aqui no carro. Mas antes de eu subir para a área da janta, eu levo eles primeiro para o banheiro. Eu digo, todos vocês, tomem um banho. E eles se arrumam. Eu digo, agora escolha um desses perfumes, porque tem que ter guerra de perfume na mesa. Então escolha um desses perfumes aqui. E eles botam os perfumes, se arrumam, se vestem. Todos limpos, arrumados. Eu digo, passa creme de pentear no cabelo. Eles passam creme de pentear. Todo mundo lindo, arrumado. E daqui a pouco eu abro a porta e todo mundo bem vestido, limpo, arrumado, entra. E eu digo para ela, minha filha, essas são as pessoas que nós convidamos para participar. A mesa não ficará vazia. Haverá uma janta. Ok até aí? Certo. O mendigo é você. O dono da casa é ele. Eu sou o mendigo. Você é o mendigo. E a parábola diz, a casa não ficará vazia. Passem por todos os lugares e comecem a trazer as pessoas. Gente cheia de problema, gente esquecida, gente doente, mas ele está limpando, tratando, colocando uma roupa nova, só para sentar na mesa do rei. Ele acredita em você, ele trouxe você para dentro, ele espera de você, é você e Deus.